Agora vamos para a segunda parte deste painel, que será formado por perguntas temáticas. Então, temos 3 temas que serão discutidos: economia, segurança, instituições e Estado de Direito. Lembrando que em cada um desses 3 temas, primeiro eu realizarei uma pergunta geral, que servirá para a resposta dos 3 candidatos, e na sequência, após os 3 responderem, eu irei, a partir de perguntas que foram formuladas pela plateia, vou ler no celular quais foram as perguntas melhor selecionadas, e essas perguntas serão de forma individualizada para cada candidato. Então, cada um terá uma pergunta diferente nesse momento. E muda um pouquinho, na segunda parte, a gente tem um tempinho um pouquinho menor, de 2 minutos e meio por resposta. Então, vou começar aqui pelo primeiro bloco, que é de economia. O Brasil chegou em 2026 com uma dívida pública de 10 trilhões de reais, correspondente a aproximadamente 80% do PIB. Temos hoje uma taxa de juros nominais de 14,75% e um dos maiores juros reais do mundo. Além disso, um estudo da Fundação Getúlio Vargas indicou que a produtividade do brasileiro equivale a 25% da produtividade de um americano. Quais são as medidas concretas que os senhores defendem em termos de reformas econômicas e que possam destravar a produtividade no país e ancorar a curva de dívida? Vamos começar agora pelo candidato Aldo Rebelo. 2 minutos e meio, por favor. Olha, um país que tem taxa de juros reais, essa taxa Selic é a taxa do Banco Central, a taxa de quem vai no mercado para pegar algum dinheiro é muito maior do que isso, é mais de 20%. Então, 20 ou 25% de taxa de juros com 16% de taxa de investimento do PIB. O juro na China é 3%, a taxa de investimento do PIB é 40%. E nós estamos, porque dizem que o Brasil vai quebrar em 2027. Não, senhoras e senhores. O Brasil já está quebrado. E a guerra do Golfo antecipou a quebradeira no país. Olha a taxa de inadimplência de pessoa física e de pessoa jurídica. Olha o que aconteceu recentemente com esse grupo lá de São Paulo, da área de energia, Raízen. Olha o que aconteceu com o Grupo Pão de Açúcar e outras grandes empresas estão a caminho. Não há fluxo de caixa sequer para pagar dívida. Essa é a realidade do país. O Brasil está quebrado. Todos os orçamentos foram contingenciados pelo governo federal. Não há dinheiro para as universidades. As agências estão em processo de apagão. A aeronáutica não tem dinheiro para botar um aviãozinho para voar, para treinar os pilotos. Essa é a situação do Brasil. O Brasil está quebrado. O Brasil não vai quebrar, o Brasil já está quebrado. Só não tirar o dinheiro do Ministério Público, porque o ministro Alexandre de Moraes acha que o orçamento do Ministério Público é mais importante do que o da saúde, da educação, da agricultura, do transporte e de tudo mais. Então, o Ministério Público tem o seu dinheiro. E agora o ministro Flávio Dino resolveu que também o dinheiro do meio ambiente também não pode ser contingenciado. O resto foi contingenciado. Então, a situação é essa. E como é que você resolve a crise fiscal com o país tendo o que você falou aí do voo de galinha? Por que voo de galinha? É o voo curto e o voo baixo. O país retoma o desenvolvimento imediatamente, e para retomar o desenvolvimento, você tem que se livrar. Se livrar é a palavra. Do bloqueio imposto pelas corporações. Se o Brasil tiver capacidade... Dados do governo, doutor Gerdau, dados do governo, só a Vale do Rio Doce tem 70 bilhões de investimento autorizado esperando licenciamento. Outras empresas juntas, segundo o governo federal, tem 300 bilhões de reais esperando licenciamento. É isso que bloqueia o Brasil. Agora, o segundo a responder sobre esse bloco de economia é o candidato Zema. Bom, a grande origem do mal está nos gastos exorbitantes e mal direcionados do governo federal. O Brasil precisa de uma reforma administrativa muito abrangente
principalmente para aqueles que ganham extrapolando o teto de gasto, que todos aqui sabem quem são. Além disso, precisamos novamente de mais uma reforma previdenciária. Aquela que foi feita em 2019 já não é mais suficiente. Eu fui favorável naquela ocasião a termos um gatilho em que, caso o IBGE apontasse que a expectativa de vida aumentou, o tempo de contribuição aumentasse automaticamente. É assim que a gente simplifica a vida, colocando as coisas no automático. Na política do Brasil, faz-se o oposto, para poder tirar vantagem de ter de aprovar novamente um mesmo tema. É fundamental que nós tenhamos essas duas reformas. E precisamos também rever os programas sociais, que são muito importantes para aquelas mães carentes que têm 2, 3 filhos e precisam desse valor para poder criá-los.